estudantes, tudo bem? Vamos para mais uma aula de literatura comigo? Eu sou a professora Dayana, então vamos juntos! Quero que vocês sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa galeria de escritores e ilustradores, além de suas obras, é claro. Então quero que vocês relembrem comigo quais foram os autores e ilustradores que a gente já conheceu. Olha quanta gente, pessoal! Quem lembra dessas pessoas que estão ali? Vocês lembram? Olha só, a Marina Colasanti, gente, isso mesmo! E, além dela, tem o ilustrador, que é o Demóstenes, e as Irmãs Dumont, que foram as bordadeiras que fizeram toda a construção da ilustração do livro, quem lembra? A Moça Tecelã. Isso mesmo, gente! Além dela e do Demóstenes, nós também conhecemos os irmãos Grimm, isso mesmo! Nós ouvimos uma história com eles, com eles como autores. Lembram do Rumpelstiltskin? Isso mesmo, pessoal! Além dos irmãos Grimm, nós conhecemos também a Adriana Barreto Almeida e a Rosângela Grafetti, que são as construtoras do livro A Última Folha, a escritora e a ilustradora. Olha que bacana! Mais uma obra que a gente conheceu. Também conhecemos a Rosana Rios, que é a autora, e o André Neves, que é o ilustrador da obra O Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa. Lembram? Lembram da história? Tenho certeza que vocês lembram. E, por fim, nós conhecemos a obra da autora Rosi Greca, e que teve as ilustrações da Márcia Schelliga, que foi o Ari Areia. Olha só quantas pessoas vocês já conheceram como autores e ilustradores. Nós estamos com o nosso mural aqui também, para nós relembrarmos que eu tenho certeza que lá na escola vocês já viram um mural desse, não é mesmo? Então olha só, agora que nós já relembramos tudo isso, fizemos lá uma viagem no tempo, vamos para o mundo das histórias? Estão preparados, né? Vamos começar? Gente, olha só, hoje a Cartola não está aqui na minha cachola, não. Hoje ela está aqui na mesa porque ela está carregada de coisas, pessoal. Então, vamos comigo? Lembram que eu falo? Tem uma história aqui dentro da cachola. O que vocês têm que dizer para mim? Sai daí, dona História, vem pra fora da Cartola. Vamos lá, então? Sai daí, dona História, vem pra fora da Cartola. Sai daí, dona História, vem pra fora da Cartola. Sai daí, dona História, vem pra fora da Cartola. Sai daí, dona História, vem pra fora da Cartola. Sai daí, dona História, vem pra fora da Cartola. Então, pessoal, sai daí, dona História, e vem pra fora da Cartola. O que será que vai ter aqui dentro hoje? Gente, lembram que eu falei que tem várias coisas? Olha só, olha só. A primeira coisa que saiu, gente. O que será que é isso? Olha só! Saiu um bilhete, gente! Um bilhete, olha o que está escrito nele. Para conquistar a chave do baú e libertar a história de hoje, vocês terão que responder: onde vivem as histórias? Onde vivem as histórias, pessoal? Vamos ver? Então eu vou tirar daqui de dentro da cartola e vocês vão ter que me dizer: onde vivem as histórias? Primeira morada da história, primeira casa, vamos ver? O que será que é isso, gente? Um diário. Um diário serve para quê, pessoal? Serve para nós guardarmos memórias, isso mesmo. Então, a primeira morada das histórias é a nossa memória, isso mesmo. Então, o diário representa a memória. Por que será que é a memória, hein? Depois nós vamos conversar sobre isso. Vamos ver a segunda morada? Olha só, gente! O que é isso? Um microfone. Ele serve para quê mesmo? Pra gente falar, isso mesmo. Então, a fala. A fala é outra morada, outra casa das histórias. A memória, a fala. E agora, qual será o último? Terceira morada. São o que será? Olha só, gente, várias informações num bloco. Olhem só, são os textos escritos, os registros. Então, nós temos 3 moradas. Vamos relembrar? A primeira, então, é a memória. A segunda é a fala. E a terceira são os registros, os textos em si. Olha quantas casas diferentes que as histórias vivem. E agora eu quero contar para vocês. Todas essas moradas são também a morada de uma história que nós vamos ouvir hoje. E essa história, ela sabe o que é? Ela é um conto popular. Mas eu vou deixar vocês pensando sobre isso agora, tá bom? Combinado? Então,
Vamos descobrir qual é a história de hoje, já que vocês conseguiram identificar tudo isso. Nós vamos então agora abrir o nosso baú. Sobre o que será que é a história de hoje, hein? Vocês já sabem que é um conto popular. E se é um conto popular, vocês conhecem algum? Vocês sabem qual será? Gente, olhem isso! O que será que é isso? Vocês já experimentaram? É gostoso. É um coco verde, gente. E olha só o que mais que tem aqui. Gente, essa é um pouquinho menor, né? Mas ela é uma melancia. É uma mini melancia, mas é uma melancia. Então, olhem só. A história de hoje trata de quem? Coco verde e melancia. Será que nós vamos falar dessas frutas? Já vamos descobrir então. Então, agora, vocês descobriram quais são os elementos que estarão na nossa história. E, rapidamente agora, eu vou mostrar para vocês o nosso autor, o Ricardo Azevedo. Ele vai ser o autor da história de hoje. E a obra que ele traz para nós se chama Se Eu Fosse Aquilo. E a história de hoje se chama Coco Verde e Melancia. Vamos para a história de hoje então, pessoal? Vamos lá? Era um fazendeiro rico. Tinha muitas terras, gado e enormes plantações. Tinha também uma filha, que era a coisa mais linda. A menina estudava na cidade, lá na escola. E, ao chegar na escola, conheceu um colega de classe e começou a gostar dele. Onde um ia, o outro estava. Onde um estava, o outro ia. Não se largavam. O problema é que o menino era pobre. Então, o fazendeiro soube da amizade da filha, soube que não se largavam, soube que não desgrudavam um do outro e não gostou nem um pouco. Foi então falar com o professor, mudou a menina de turno. Achou que assim, se os dois não se vissem, esqueceriam aquele amor. Engano dele. A menina gostava muito do menino e o menino gostava muito da menina. Então, os dois fizeram um plano. Lá, num pé de serra, no caminho da escola, embaixo de um arvoredo, lá seria o seu lugar secreto. E os dois então combinaram que cada vez que um passasse por lá, sabe o que eles fariam? Eles deixariam uma carta escondida. E por acaso, se alguém descobrisse a carta, eles então bolaram dois apelidos. Ela então se tornou Melancia e ele se tornou Coco Verde. O tempo passou, os dois então, mesmo não se encontrando, continuaram conversando, trocando ideias, compartilhando sentimentos e cada vez um gostava mais um do outro. Como o tempo passou rápido, os dois então cresceram e, ao crescerem, eles então passaram a não trocar mais cartas, mas a se encontrar lá embaixo do arvoredo. Foi então, encontrando embaixo do arvoredo, que os dois se tornaram cada vez mais amante um do outro. Eles iam embaixo do arvoredo e conversavam e matavam as saudades. E juravam seu amor, juravam que nunca iam largar um o outro. Só que teve um dia que mesmo ao jurarem o próprio amor um ao outro, eu amo você, Melancia, eu amo você, Coco Verde, para sempre, Melancia, para sempre, Coco Verde. Um amigo do fazendeiro passou e os viu abraçados embaixo do arvoredo. Foi correndo contar o fazendeiro. E naquele momento o fazendeiro ficou furioso. E então, ficando furioso, quando a menina chegou em casa, não explicou grande coisa. Mandou que arrumasse as malas e que ela iria viajar. Mandou-a para a casa de uma tia que morava bem longe. Lá longe, atrás das montanhas. Pensaram que me engana? Disse ele. Em seguida, mandou que matassem um bode velho e então pegou um vestido de sua filha e sujou de sangue. Naquele momento, então, colocaram o bode velho no caixão. Depois de colocarem o bode velho no caixão, ele mandou que espalhassem a notícia pela cidade, que sua filha havia, então, infelizmente, morrido, sido atacada por uma onça.
Mas Coco Verde, quando ouviu isso, não acreditou, achou que era mentira. Mas mesmo assim, Coco Verde correu para a fazenda e, perguntando ao fazendeiro, cadê a menina? Ele então viu com um sorriso, na verdade muito escondido lá no fundo, com uma cara de choro fingido. O fazendeiro explicou: foi a onça. Perdi minha filha, minha joia rara, minha flor encantada. E foi uma onça. Mostrou então para Coco Verde o vestido sujo de sangue. Coco Verde não queria acreditar. O rapaz então acompanhou o enterro, mas acompanhou em silêncio, nem chorar conseguia. Ele quase desmaiou, na verdade, e não sabia nem o que pensar. Ao olhar para o caixão, achava que ali estava a moça, mas na verdade era um bode velho, morto. Depois do enterro, então, o rapaz saiu andando, meio perdido, desejava a morte, mas a morte não vinha. Ele acabou ficando doente, parou de falar, de comer, deitado na cama, esperava a morte vir, mas a morte não veio. Então, um dia, saltou da cama e resolveu, então, que era hora de mudar. Despediu-se da família e foi embora. Passou-se 3 anos, ele morou fora, viajou para muitos lugares, conheceu muitas terras e teve vários outros negócios. Se tornou um negociante e ganhou muito dinheiro. Mas um dia lembrou da família e então resolveu voltar. Pensou na mãe, pensou no pai e ao voltar lembrou-se de sua amada querida. Então resolveu que não ficaria muitos dias. Com o olho molhado, falou: vou, mas ficarei poucos dias, apenas para matar a saudade da família. Ao chegar na cidade, ficou sabendo de um casamento. O casamento, e era da moça, filha do fazendeiro. Como assim? O que? Ele gritou. Como assim? Ela estava morta. As pessoas disseram: nada disso. Foi um truque do fazendeiro. Foi aí que o menino, então, entendeu tudo. Era apenas para afastar os dois. Coco Verde ficou desesperado, com muita raiva, e o fazendeiro não dava bola. O que aconteceu então? A moça, depois de 1 ano que o Coco Verde tinha ido embora, voltou para casa. E o fazendeiro mais uma vez a enganou. Disse que Coco Verde tinha ido embora com uma namorada, tinha casado. Imagine, a menina ficou desolada e assim como o Coco Verde, caiu doente. Não comia, não falava e esperou a morte, mas a morte não veio. Então, o fazendeiro mais uma vez insistiu que ela casasse com o filho do dono da fazenda vizinha. Ela já não tinha mais para que viver, já estava meio perdida, então resolveu aceitar. Não tinha nada a perder mesmo. O pai só pensava nisso, em aumentar suas riquezas. Foi então nesse momento que Coco Verde voltou, bem quando estavam preparando a festa. Coco Verde, então, não sabia o que fazer. Se chegasse na fazenda, podia ser morto. Então, lembrou-se de seu amigo violeiro, e combinaram um plano. No dia da festa, muitos convidados, a festa rolava e o violeiro chegou a cavalo, tirou sua viola e disse que queria cantar uma canção aos noivos. E assim, todos se sentaram e esperaram a viola tocar. Dá licença, minha gente, vim aqui só pra cantar. Por favor, preste atenção, peço para me escutar. Eu cheguei de muito longe pra tocar nessa festança. Trouxe o peito carregado de certeza e de esperança. Atravessei o sertão, comi pedra e o pó na estrada. Subi morro, cortei mato, levou tempo a caminhada. Mas uma coisa eu garanto, isso de qualquer maneira. Prometo que vou contar uma história verdadeira. Não se trata de mentira, fantasia ou ficção. Vou falar da vida mesmo, não tem nada de invenção. Era uma vez uma moça que gostava de um rapaz. Sem ele ela não vivia, sem ele não tinha paz.
Também pro moço a tal moça era a prenda mais querida, era a pedra preciosa, era a luz da sua vida. Ia tudo muito bem, mas o destino é cruel, às vezes transforma em lama o que podia ser céu. Acontece, minha gente, que o pai da moça era rico, não gostava do rapaz, nem daquele namorico. Queria que ela casasse com o filho do fazendeiro, gente rica e poderosa, bolso cheio de dinheiro. E o pai da moça deu ordem, proibiu tal namoro. Pra ele uma coisa assim era até um desaforo. Então os dois começaram a namorar escondido. Por ali ninguém sabia daquele amor proibido. E o tal amor que era grande ficou maior, foi mais fundo. Parecia, minha gente, o maior amor do mundo. Pra ninguém desconfiar, os dois bolaram um segredo. Criaram dois apelidos debaixo do arvoredo: Coco Verde, Melancia, assim os dois se chamavam, assim os dois se queriam, assim os dois se adoravam. Vai um dia o pai descobre o tal namoro escondido, ficou bravo, furioso, ficou tão aborrecido que não quis saber de nada, sem pensar no que fazia. Mandou a filha pra longe, pra morar com sua tia. De maldade o safado espalhou pela cidade que a onça tinha atacado e que a filha tinha morrido. Ao saber do acontecido, Coco Verde endoideceu, pensou em tomar veneno, por pouco quase morreu. Depois partiu pelo mundo, foi procurar a sua sorte, foi lutar pra ser feliz, não quis mais pensar na morte. Assim que o moço foi embora, o pai da moça depressa chamou a moça de volta, disse: filha, escuta essa. Inventou que aquele moço tinha pegado outra estrada, tinha partido contente, ele outra namorada. A menina ficou triste, foi pra cama, adoeceu, não queria mais viver por um triz que não morreu. Depois, como estava só, achou que era o momento de escutar a voz do pai e aceitar o casamento. Noivo era o seu vizinho, o filho do fazendeiro. O pai da moça queria, o moço tinha dinheiro. E assim foi acertada uma festa pro casório. Teve missa e teve dança, teve muito foguetório. Mas no meio da festança apareceu um tal cantor. Tinha ele uma mensagem de certeza e de esperança. Falou de um tal coco verde, falou de uma melancia, falou do amor que queimava dia e noite, noite e dia. Depois falou de um encontro debaixo do arvoredo. Falou que era importante, falou que era segredo. Explicou que Coco Verde precisava ver de novo, conversar com melancia. Foi assim, ó meu povo. Ouvindo aquela mensagem, melancia sem ter medo largou a festa no meio, foi até o arvoredo. Coco Verde, melancia, cara a cara e frente a frente. Foi uma coisa bonita, foi loucura, minha gente. Os dois falaram da vida, discutiram mil assuntos. Depois fizeram acordo, decidiram ficar juntos. Vou concluir essa história dizendo que está na cara: quando o amor é verdadeiro,
esse amor ninguém separa. Os convidados aplaudiram de pé. Foi muito linda a música do violeiro. Então, ninguém notou, mas a menina, a moça, tinha saído a galope com um cavalo branco. Ela entendeu o recado, foi direto pro arvoredo. Chegando lá, encontrou o Coco Verde. Foi uma alegria só. Os dois se abraçaram, mataram as saudades e decidiram juntos. Então, ela voltou para a fazenda. Ele voltou junto, mas ficou escondido. Ela então chegou contando uma história, dizendo que era vida ou morte. Todos pararam para ouvi-la. Então ela começou a falar de uma caixinha de veludo que ela tinha quando criança. E naquela caixinha de veludo, ela tinha uma chave. Só que ela tinha perdido a chave antiga. E, ao perder a chave antiga, mandou que fizesse uma chave nova. Mas, de tanto procurar, um dia num arvoredo, acabou achando a chave antiga. E então perguntou para todos que estavam lá: o que vocês acham? Por favor, me ajudem, preciso da opinião de vocês. Eu continuo com a chave antiga ou uso a chave nova? O quê? O noivo falou: mas isso é óbvio, que história sem pé nem cabeça, tem que usar a chave antiga, é a chave que pertence realmente à caixinha. O pai concordou, aquilo era lógico, todos falaram: isso mesmo, a chave antiga. Então, a menina começou a contar a história verdadeira, que seu pai, na verdade, havia mentido e que tudo aquilo era para afastar o seu verdadeiro amor. E quem ela amava realmente era Coco Verde. E ele estava ali. E ela estava muito, muito feliz com isso. O pai, então, ficou furioso. Não sabia o que fazer, mas naquela hora não tinha mais o que ser feito. Todos aplaudiram e o padre que estava no local aproveitou, desfez o casamento antigo e agora casou, então, Coco Verde e Melancia. E, para fechar a nossa história, um versinho. Quem foi a segunda festa aproveitou muito mais. A primeira foi bonita, a segunda foi demais. Uma estrela no céu brilhou e essa história terminou. Então, gostaram da história, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu quero então só retomar com vocês o nosso autor, que é o Ricardo Azevedo. Ele tem várias outras obras que ele trabalha os contos populares. Olha que bacana a gente conhecer, não é mesmo? E agora, lembram das moradas da história? Então, nós falamos da memória, falamos da fala e falamos também dos registros. Gente, tudo isso para falar o quê? A memória, ela é muito importante para um conto popular, porque ele é passado de geração em geração. Então, aquilo que fica lá na memória, ele é transmitido. E ele é transmitido através da fala, da oralidade. Ele pertence a essa tradição oral. Então, a fala é o condutor principal de um conto popular. E os registros, eles servem para nós preservarmos, conservarmos essas histórias, as diferentes versões delas, não é mesmo? Então, por isso que é um conto popular. Olha que bacana. Outro autor que fala sobre isso é o Câmara Cascudo. O que ele nos fala? Ele fala que o conto ele possui 4 características fundamentais. A antiguidade, ou seja, ele é muito, muito antigo. Ele é anônimo, ou seja, não tem uma autoria. O Ricardo Azevedo, como eu falei para vocês, ele é autor dessa versão, mas esse conto é muito antigo. Ele pesquisou, coletou esse conto e fez um reconto, colocou o seu jeito de escrever. Por isso que ele é considerado autor dessa versão. Mas o conto popular, ele é muito antigo e é anônimo, né? E além disso, a persistência e a divulgação, ou seja, ele é contado de geração em geração e vive entre nós por muito tempo. Por isso que a gente está ouvindo o Coco Verde e Melancia, é uma história bem antiga. Lembra que eu falei que um conto possui várias versões? Olha lá, ó. O Ricardo Azevedo, então, escreveu o Coco Verde e Melancia nessa obra. No meio da Noite Escura tem um Pé de Maravilha. E ele escreveu esse conto em 2002, com uma perspectiva da tradição do Nordeste. Então, olha que bacana, foi o que vocês ouviram. Mas existe outro autor, que é o Simões Lopes Neto. Ele escreveu nessa obra ali também uma versão que se chama Melancia e Coco Verde. Só que ele escreveu essa história em 1912, foi publicada, olhem só. Ele também coletou, só que escreveu dessa vez pensando lá na cultura gaúcha. Então, olha que interessante a gente saber disso, né? Um conto, várias versões. E agora, quero convidar vocês para
Ou então, agora nós explorarmos um pouquinho mais do conto Coco Verde e Melancia, versão de Ricardo Azevedo. Vamos lá, estudantes da EJA, vamos comigo. Gente, como já foi dito lá no começo da aula, um conto popular ele pode ter várias versões. E eu já falei lá no início desse autor aqui, que é o autor Simões Lopes Neto. E ele tem essa nova versão, essa nova não, né, que é uma versão bem antiga, na verdade, mas essa versão do conto lá voltado para a tradição gaúcha do Rio Grande do Sul. Então, olha que bacana. Eu vou contar rapidamente para vocês a história para vocês compreenderem que os traços gerais da obra permanecem, mas as características são bem diferentes, porque são características da tradição lá do sul, do Rio Grande do Sul, certo? Então, olhem que bacana. O que acontece lá na história? Mais uma vez, então, tem esse amor proibido. Então, o Costinha e a Ciatalapa são esses dois personagens. E, então, eles são os que ganham o apelido Coco Verde e Melancia. Só que o Costinha, na verdade, ele é um soldado, ele vai para a guerra, porque lá no Rio Grande do Sul aconteciam muitos conflitos. E ele vai lutar contra os castelhanos que querem invadir a fronteira do Rio Grande do Sul. Então, com isso, ele precisa se despedir da Ciatalapa e ir para a guerra. O pai, então, o senhor Severo, o velho Severo, ele proíbe, ele percebe isso e aproveita dessa ida do Costinha para a guerra para que ele conseguisse fazer com a Ciatalapa que ela casasse com o primo. Lá, isso era bem recorrente, gente. Então, eles queriam que permanecesse na linhagem da família. E o fazendeiro Severo queria que ela continuasse, então, casando com o primo. O que acontece então, gente? O Costinha descobre e o seu amigo, ele pede então que lá no momento da guerra, quando eles veem que vai acontecer o casamento, ele manda esse amigo lá para o casamento e mandar uma mensagem para Ciatalapa. Então, o que ele faz? O amigo vai, chega no casamento e então faz 2 versos para ela saber que é a mensagem do Costinha. Ele fala assim: eu venho lá de bem longe da banda do pau fincado, Melancia, Coco Verde te manda muito recado. E então é o momento que ela descobre que o seu amor está vivo, né? Que o fazendeiro tinha dito lá que ele tinha ido para a guerra, que podia morrer, que não voltava, que talvez tinha morrido. Não, ele estava vivo. Ela desmaia, o casamento não acontece e o Costinha volta da guerra, pede sua mão em casamento. O velho Severo então estava com vergonha de tudo que tinha acontecido e resolve então deixá-los casar. Então, olha que bacana, gente. Tudo isso acontece numa estância. Estâncias é o nome que é dado lá para as fazendas, né? Então, olha que bacana. Tem toda essa tradição do Rio Grande do Sul. Agora que vocês conheceram, a gente só vai resgatar ali. Já falei para vocês, né, pessoal? Agora ficou fácil. Que a versão que vocês conheceram do Ricardo Azevedo agora no início da nossa aula, ela foca ali na região Nordeste, que é o que está em verde lá. Todos aqueles estados fazem parte da região Nordeste, certo? E o Simões Lopes Neto, ele foca no Rio Grande do Sul, que é um estado da região do sul do Brasil. Então, gente, vamos ver então quais são essas características de cada região aí do nosso Brasil, o Nordeste e o Rio Grande do Sul ali, no caso representando a região Sul. Gente, lá a versão do Ricardo Azevedo, ela traz estilogravuras, que foram aquelas imagens que vocês viram quando eu estava contando a história. São imagens características lá da região do Nordeste, né, que parecem um carimbo, né, e elas são brancas e pretas, né, então tem essa característica. O cordel. Gente, aquela música que vocês ouviram lá, ela é um cordel, mas ela pode ter sido transformada em música, que foi o que a gente fez, certo? As características da linguagem oral. Então, muito ali do conto popular traz isso, na verdade, né? Então, é uma linguagem oral, parecida com como se a gente estivesse conversando. E os fazendeiros, né? Essa briga lá no Nordeste muito grande por território, poder, certo? E lá no Sul, gente, como eu falei, o Rio Grande do Sul, ele tem esse histórico de conflitos, muitas guerras eles passaram, né? Então é o cenário lá da nossa história. Gente, ali na hora da festa fala-se em churrasco, né? Que é uma alimentação característica lá dos gaúchos, certo? A variação da linguagem. Lembra que eu falei da estância, que é aquela fazenda, e tinham muitas outras, né, linguagens que são características da região, né? É importante a gente conhecer isso. E, por último, essa questão de manter a linhagem entre as famílias. O fazendeiro, pai da moça, queria que ela casasse com um primo, característica também lá dessa tradição. Agora, viram quanta coisa a gente percebeu em tudo isso? Gente, foi muito bom, né?
Agora conhecemos mais uma história com um mundo de possibilidades. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.